Era uma época de espera, de esperança sufocada, de promessas antigas que ecoavam nos corações, mas pareciam distantes demais para se tornarem reais. O povo de Israel carregava o peso de séculos. Gerações inteiras haviam crescido ouvindo sobre o reino prometido, aquele que os profetas anunciaram, aquele que restauraria a glória de Davi, aquele que libertaria o povo escolhido e colocaria fim à opressão. Mas o que eles viam ao redor era bem diferente. Soldados romanos nas ruas, impostos sufocantes, templos cheios de rituais vazios e um silêncio de Deus que parecia interminável. Muitos já haviam desistido de esperar. Outros alimentavam a chama da revolta, prontos para pegarem armas. Alguns se refugiavam em tradições religiosas cada vez mais rígidas, tentando manter viva a identidade de um povo que parecia estar se perdendo. E havia aqueles que simplesmente sobreviviam, dia após dia, sem forças para sonhar. Foi nesse cenário de desesperança e tensão que um homem chamado João Batista começou a pregar no deserto da Judeia. Sua voz era forte, incômoda, impossível de ignorar. Ele vestia roupas rústicas, comia gafanhotos e mel silvestre, e não tinha medo de confrontar ninguém, nem os religiosos poderosos, nem os soldados, nem o povo comum. João anunciava algo que fazia os corações saltarem. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Próximo, não distante, não em algum futuro indefinido. Próximo. As multidões vinham de todos os lugares para ouvi-lo. Pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, fariseus, camponeses. Todos queriam saber: será que finalmente chegou o momento? Será que Deus finalmente vai agir? João batizava aqueles que se arrependiam no Rio Jordão, preparando o caminho para alguém muito maior que ele próprio. E então, em um dia comum que se tornaria extraordinário, Jesus de Nazaré apareceu. Ele pediu para ser batizado. João hesitou. Ele sabia que estava diante de alguém diferente, alguém que não precisava de arrependimento. Mas Jesus insistiu, e ao sair das águas, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba, e uma voz ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A partir daquele momento, Jesus começou seu ministério, e as primeiras palavras que saíram de sua boca foram as mesmas que João havia proclamado: "Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo." Mas havia algo diferente na forma como Jesus falava. Ele não apenas anunciava o reino, ele o demonstrava. Curava os doentes, expulsava demônios, tocava os intocáveis, acolhia os rejeitados. Cada gesto era uma janela para outra realidade. Cada palavra revelava algo que estava além do que os olhos podiam ver. O povo esperava um reino político. Queriam um Messias guerreiro que expulsasse os romanos e restaurasse o trono de Israel. Mas Jesus falava de um reino diferente, não construído com espadas, mas com amor. Não conquistado pela força, mas pela rendição do coração. Arrependam-se, ele dizia. E essa palavra, arrependam-se, não significava apenas sentir remorso pelos erros cometidos. No original grego, a palavra é metanoia, uma mudança completa de mentalidade, uma transformação na forma de ver a vida, a si mesmo e a Deus. Era um convite para abandonar a velha maneira de pensar e abraçar uma nova perspectiva. Jesus estava dizendo: vocês estão procurando o reino no lugar errado. Estão esperando exércitos, palácios, vitórias militares. Mas o reino dos céus não vem com estardalhaço. Ele vem silenciosamente, plantado no coração daqueles que estão dispostos a enxergar além do visível. Imagine a confusão que isso causou. Imagine a decepção de alguns, a curiosidade de outros, a raiva daqueles que se sentiam traídos em suas expectativas. Mas também imagine a alegria daqueles que finalmente compreenderam. O reino não era sobre poder externo, era sobre transformação interna. Não era sobre dominar os outros, era sobre ser livre por dentro, mesmo diante das circunstâncias mais opressoras. Jesus chamava as pessoas para uma jornada espiritual profunda. Ele não oferecia soluções rápidas, nem promessas de conforto imediato. O que ele oferecia era algo infinitamente maior. Uma vida conectada ao próprio coração de Deus. Uma existência que transcendia as circunstâncias. Uma esperança que nem mesmo a morte poderia roubar. E assim, enquanto caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia, entrando em sinagogas,
conversando à beira do mar, subindo montanhas para ensinar, Jesus continuava repetindo a mesma mensagem central. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a grande revelação. O reino não estava por vir em algum futuro distante. Ele já estava ali, entre eles, manifestando-se na pessoa de Jesus. Mas para vê-lo, era preciso olhar com novos olhos. Para experimentá-lo, era preciso abrir o coração. Para entrar nele, era preciso mudar completamente de direção. E essa mudança começava agora. As multidões se aglomeravam ao redor de Jesus. Vinham de vilarejos distantes, atravessavam colinas, deixavam suas rotinas para trás, movidas por uma fome que mal conseguiam explicar. Queriam entender, queriam ver com os próprios olhos aquele homem que falava com autoridade diferente de tudo que já haviam ouvido. E Jesus, com paciência infinita, ensinava. Mas ele não ensinava como os mestres da lei, citando tradições e regras intermináveis. Jesus contava histórias simples, tiradas do cotidiano. Campos de trigo, pescadores lançando redes, mulheres preparando pão, pastores cuidando de ovelhas. E nessas histórias aparentemente comuns, ele revelava mistérios profundos sobre o reino de Deus. Certo dia, sentado à beira do mar da Galileia, com a multidão se espremendo para ouvi-lo, Jesus entrou em um barco e começou a ensinar de lá. Sua voz ecoava sobre as águas calmas enquanto ele compartilhava uma das mais marcantes lições sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um grão de mostarda, disse ele. É a menor de todas as sementes, mas quando plantada, cresce e se torna a maior das hortaliças. Uma árvore onde os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Um grão de mostarda, minúsculo, quase invisível, fácil de perder entre os dedos. Aqueles que ouviam sabiam bem disso. Era uma semente tão pequena que parecia insignificante. E, no entanto, quando plantada, quando enterrada na terra escura e úmida, algo extraordinário acontecia. Ela brotava, crescia devagar, sem alarde, sem chamar atenção, mas crescia, e continuava crescendo até se tornar algo surpreendentemente grande, uma planta robusta, ramificada, capaz de abrigar vida. Jesus estava dizendo algo revolucionário. O reino de Deus não começa com espetáculo, não vem com fanfarras, exércitos marchando ou palácios sendo erguidos. Ele começa pequeno, discreto, quase imperceptível, uma palavra plantada no coração, um gesto de bondade, um momento de perdão, uma decisão silenciosa de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Pense naqueles que o ouviam. Muitos esperavam que o Messias chegasse com poder esmagador, derrubando impérios e estabelecendo o reino de forma imediata e visível. Mas Jesus os convidava a ver de outra forma. O reino já estava entre eles, crescendo silenciosamente, transformando corações, mudando vidas uma a uma, como sementes brotando sob a terra antes de qualquer um perceber. E então Jesus contou outra parábola, ainda mais intrigante. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha, até que toda a massa fique fermentada. Fermento. Algo tão pequeno, tão aparentemente insignificante. Uma porção minúscula misturada em uma grande quantidade de massa, invisível aos olhos. E, no entanto, seu efeito era inevitável. O fermento não trabalhava de fora para dentro, forçando mudança. Ele trabalhava de dentro, permeando cada parte da massa, transformando-a por completo. E o processo acontecia em silêncio, sem que ninguém visse, até que toda a massa estivesse completamente diferente, leve, crescida, pronta para se tornar pão. Jesus estava revelando algo poderoso. O reino de Deus age assim. Ele entra na vida de uma pessoa e começa a trabalhar por dentro. Transforma pensamentos, cura feridas antigas, muda prioridades, renova esperanças. Não acontece de uma hora para outra. É gradual, muitas vezes imperceptível, mas é real e é irreversível. Talvez você já tenha experimentado isso. Um dia você percebe que não reage mais da mesma forma a uma ofensa, ou descobre que aquela amargura que carregava há anos simplesmente não está mais lá, ou sente uma paz inexplicável no meio de uma tempestade. Esses são os sinais do reino crescendo em você, como fermento, como uma semente brotando. O mundo ao redor continua agitado,
barulhento, cheio de urgências e exigências. Mas Deus trabalha diferente. Ele não compete com o barulho. Ele planta, ele mistura, ele age no invisível, nas profundezas do coração humano, onde ninguém mais pode ver. E ali, naquele lugar escondido, acontece a verdadeira transformação. Os discípulos ouviam atentos. Alguns entendiam, outros ainda lutavam para compreender. Mas Jesus continuava ensinando, paciente, sabendo que aquelas palavras eram sementes sendo plantadas e que um dia dariam fruto. Ele queria que entendessem: o reino não é uma revolução violenta, é uma revolução silenciosa. Não derruba reis com espadas, mas transforma corações com amor. Não grita nas praças, mas sussurra no íntimo da alma. Não exige holofotes, mas brilha na escuridão de formas que o mundo nem sempre percebe de imediato. E há algo profundamente reconfortante nisso, porque significa que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Está trabalhando mesmo quando parece que nada está mudando. Aquela oração que você fez e parece não ter sido respondida, pode ser uma semente brotando sob a terra. Aquele pequeno ato de fé que você teve, quase envergonhado de sua insignificância, pode ser o fermento começando a transformar a massa. O reino de Deus cresce em silêncio, mas cresce. E um dia, o que parecia pequeno demais para importar se tornará algo grande o suficiente para abrigar vida, esperança e propósito. Jesus sabia disso. E por isso continuava plantando palavras, uma a uma, em cada coração que se abria para ouvi-lo. Havia algo diferente naqueles que realmente compreendiam a mensagem de Jesus. Não era apenas conhecimento intelectual ou concordância religiosa. Era uma transformação visível, uma alegria inexplicável, uma mudança de prioridades tão radical que chamava a atenção de todos ao redor. Pedro, por exemplo, um pescador rude, impulsivo, acostumado a acordar antes do sol para lançar redes no mar. Sua vida era previsível: trabalho duro, contas a pagar, peixes para vender. Mas quando Jesus o chamou, algo dentro dele reconheceu que havia encontrado algo maior. Ele deixou as redes, deixou o barco, deixou a segurança e seguiu. Mateus era ainda mais improvável. Um coletor de impostos, odiado por seu próprio povo, enriquecido à custa da colaboração com o império opressor. Mas quando Jesus olhou para ele e disse: "Siga-me", Mateus se levantou da mesa de arrecadação, deixou o dinheiro para trás e nunca mais olhou para aquela vida antiga com saudade. O que havia acontecido com esses homens? O que eles tinham encontrado que fazia todo o resto parecer secundário? Jesus explicou isso através de duas parábolas curtas, mas devastadoramente poderosas. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, disse ele. Quando um homem o encontra, esconde-o de novo e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Imagine a cena: um trabalhador comum, talvez arando a terra de outra pessoa, talvez cavando para plantar. De repente, sua enxada bate em algo sólido. Ele remove a terra ao redor e vê um baú velho, coberto de ferrugem, mas pesado. Ele o abre. Ouro, joias, riquezas, além de qualquer coisa que já viu na vida. Seu coração dispara. Ele olha ao redor. Ninguém viu. Ele rapidamente cobre o tesouro novamente, marca o lugar na memória e sai do campo tentando conter a euforia. Vai para casa. Reúne tudo o que possui. Móveis, roupas, ferramentas, animais. Vende tudo. Não hesita. Não negocia. Vende tudo com um sorriso no rosto porque sabe: o que está prestes a ganhar vale infinitamente mais do que tudo o que está deixando para trás. Ele compra o campo. E o tesouro é dele. Aqueles que ouviam Jesus entendiam a mensagem. O reino de Deus é assim. Quando você realmente o encontra, quando tem um vislumbre genuíno do que ele é, tudo muda. Suas prioridades se reorganizam. Coisas que antes pareciam essenciais de repente perdem o brilho. E você abre mão delas, não com tristeza ou arrependimento, mas com alegria, com urgência, com a certeza absoluta de que encontrou algo que vale tudo. Mas Jesus não parou aí. Ele contou outra parábola, semelhante, mas com uma diferença sutil e importante. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que tem e a compra.
Aqui não é um trabalhador casual que tropeça em um tesouro por acaso. É um especialista. Alguém que já conhece pérolas, que já possui várias, que passou a vida inteira procurando e avaliando. Ele sabe o que é valioso. E quando finalmente vê aquela pérola, a perfeita, a rara, a incomparável, ele reconhece imediatamente. Não precisa pensar duas vezes. Não consulta ninguém. Ele simplesmente sabe. Esta é a pérola pela qual eu procurei a vida toda. E todas as outras pérolas que possui, por mais bonitas que sejam, não chegam nem perto do valor desta. Então ele faz o mesmo que o homem do campo. Vende tudo. Suas outras pérolas, seu negócio, tudo. Porque encontrou aquilo que dá sentido a toda a busca. Jesus estava dizendo algo profundo. Alguns encontram o reino por acidente, como o homem no campo. Outros o procuram a vida toda, como o negociante. Mas quando qualquer um realmente o encontra, a resposta é a mesma: entregar tudo. E aqui está o segredo. Isso não é um peso, não é um sacrifício doloroso, é alegria pura, é alívio, é finalmente entender pelo que vale a pena viver. Pense naqueles que abandonaram tudo para seguir Jesus. De fora, parecia loucura, parecia perda, mas para eles, era ganho, era liberdade. Finalmente haviam encontrado algo que preenchia o vazio que carregavam, respondendo perguntas que nem sabiam como fazer. O reino dos céus não é um fardo adicional na vida de alguém já sobrecarregado. Não é mais uma obrigação religiosa em uma lista interminável de deveres. É a descoberta que muda tudo. É o momento em que você percebe: isso é o que eu estava procurando. Isso é o que meu coração ansiava. Isso é real. E quando você encontra isso, nada mais parece tão importante. Não porque as outras coisas sejam ruins, mas porque finalmente você encontrou a única coisa que satisfaz de verdade. Maria de Magdala conhecia esse sentimento. Antes de encontrar Jesus, ela estava atormentada, presa, sem esperança. Mas quando ele a libertou, quando o reino de Deus invadiu sua vida, ela largou tudo. Seguiu Jesus de cidade em cidade. Sustentou seu ministério com seus próprios recursos. Estava lá quando ele foi crucificado. Foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Por quê? Porque ela havia encontrado o tesouro. E tudo o mais perdeu a importância. O mesmo aconteceu com inúmeros outros. Zaqueu, o corrupto cobrador de impostos, que devolveu 4 vezes tudo o que havia roubado. A mulher samaritana, que deixou seu cântaro no poço e correu para contar à cidade inteira sobre Jesus. O jovem Paulo, que considerou tudo como perda comparado ao supremo valor de conhecer Cristo. Eles haviam encontrado o reino, e o reino havia transformado tudo. Jesus queria que todos entendessem isso. O reino de Deus não é uma opção entre muitas. Não é um acréscimo agradável à vida que você já tem. É a redefinição completa de tudo. É a descoberta que faz você olhar para trás e pensar: como eu vivi tanto tempo sem isso? E o mais surpreendente, essa descoberta está ao alcance de todos. Pode acontecer com um trabalhador cavando um campo. Pode acontecer com um especialista em busca há anos. Pode acontecer com você hoje, neste momento, quando finalmente você percebe que tudo o que procurava estava ali o tempo todo, esperando ser encontrado. A pergunta que Jesus deixava no ar era simples, mas urgente. Você já encontrou o tesouro? Já viu a pérola? E se encontrou, o que você está disposto a deixar para trás para tê-la completamente? Mas nem todos que ouviam Jesus estavam dispostos a pagar o preço. Nem todos que se aproximavam dele estavam prontos para a transformação que o reino exigia. Houve um momento marcante no ministério de Jesus. As multidões o seguiam, empolgadas com os milagres, com os ensinamentos poderosos, com a esperança que ele trazia. Mas Jesus sabia que muitos estavam ali por razões erradas. Queriam os benefícios sem o compromisso, queriam o consolo sem a mudança, queriam ser associados ao reino sem realmente entrar nele. Foi então que Jesus disse algo que cortou como uma espada afiada através da empolgação superficial das multidões. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Silêncio. Você consegue imaginar o impacto dessas palavras? Muitos esperavam que Jesus dissesse: venham, é fácil. Todos são bem-vindos. E ele era acolhedor. Recebia pecadores, tocava leprosos,
comia com cobradores de impostos. Mas havia uma diferença entre ser acolhido por Jesus e realmente entrar no reino. O convite era universal, mas a entrada exigia algo, uma decisão radical. A porta estreita não é difícil porque Deus quer tornar as coisas complicadas. É estreita porque você não pode passar por ela carregando tudo o que carregava antes. Orgulho? Não cabe. Autossuficiência? Fica do lado de fora. Apego às aparências? Tem que deixar. Controle total sobre sua própria vida. É incompatível com o reino. Jesus não estava criando obstáculos desnecessários. Ele estava sendo honesto. O caminho largo é confortável porque você pode continuar sendo quem sempre foi. Pode manter suas máscaras, seus esquemas, suas justificativas. Pode até ter alguma religiosidade, frequentar reuniões, conhecer as palavras certas, mas nunca será transformado de verdade. E esse caminho, por mais popular que seja, não leva a lugar algum que valha a pena. O caminho estreito, por outro lado, é apertado, incomoda, força você a deixar coisas para trás. Exige honestidade brutal consigo mesmo, mas é o único que leva à vida real, à liberdade genuína, ao coração de Deus. E Jesus foi ainda mais longe, porque ele sabia que alguns tentariam enganar a si mesmos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Isso é assustador. Jesus estava dizendo que é possível usar as palavras certas, fazer coisas impressionantes, até em nome dele, e ainda assim estar completamente fora do reino. Porque o reino não é sobre desempenho religioso, é sobre relacionamento real, é sobre rendição genuína, é sobre fazer a vontade do Pai, não apenas falar sobre ela. Quantos, ao longo dos séculos, se enganaram com isso? Quantos construíram reputações, conquistaram aplausos, acumularam atividades religiosas, mas nunca realmente conheceram Jesus? Nunca realmente entregaram o coração? Nunca realmente deixaram que o reino os transformasse por dentro? Jesus usou outra imagem para deixar isso claro. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A diferença entre as duas casas não estava na aparência externa. Ambas podiam parecer sólidas em dias de sol, mas quando a tempestade chegou, e ela sempre chega, ficou claro qual tinha fundamento e qual não tinha. Ouvir não é suficiente. Concordar não é suficiente. É preciso praticar. É preciso obedecer. É preciso construir a vida sobre Jesus, não apenas admirá-lo de longe. E isso exige decisão. Decisão todos os dias. Decisão quando é inconveniente. Decisão quando ninguém está vendo. Decisão quando custa algo. Jesus conhecia os corações. Ele via aqueles que vinham a ele buscando vantagens, milagres, conforto momentâneo. E ele os amava o suficiente para não alimentar suas ilusões. Ele dizia a verdade: o reino é real, mas não é fácil. É glorioso, mas não é barato. É acessível a todos, mas exige tudo. Houve um jovem rico que se aproximou de Jesus, cheio de sinceridade. Ele havia guardado os mandamentos desde criança. Queria saber o que mais deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus olhou para ele com amor e disse: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. O jovem foi embora triste, porque era muito rico. Jesus não estava sendo cruel. Estava oferecendo ao jovem a única coisa que realmente importava. Mas o jovem não estava disposto. Ele queria o reino, mas não estava pronto para pagar o preço. E Jesus o deixou ir, porque o reino não pode ser negociado. Ou você entra completamente, ou não entra. Essa é a parte difícil da mensagem de Jesus.
Essa é a parte que separa os curiosos dos comprometidos. Essa é a parte que revela quem realmente quer o reino e quem apenas quer os benefícios sem a transformação. Mas aqui está a verdade reconfortante no meio de tudo isso. Jesus nunca esconde o custo. Ele é completamente honesto. Ele diz: isso vai custar tudo, mas vale a pena, porque o que você vai ganhar é infinitamente maior do que qualquer coisa que você terá que deixar para trás. E aqueles que realmente creem nisso, aqueles que realmente veem o tesouro, aqueles que realmente entendem o valor da pérola, esses passam pela porta estreita sem hesitar. Não porque são perfeitos, mas porque finalmente entenderam que vale a pena. A pergunta permanece: você está disposto a entrar pela porta estreita? Está pronto para construir sua vida sobre a rocha, não sobre a areia? Está preparado para obedecer, não apenas ouvir? Porque o reino está diante de você. A porta está aberta, mas a decisão é sua. E então, no meio de todo o desafio, de toda a seriedade do chamado, Jesus revelou algo que mudaria tudo. O reino de Deus não é um lugar distante para onde você vai depois da morte. Não é apenas uma promessa futura. É uma realidade que começa agora, dentro de você. Os fariseus o questionaram certa vez, querendo saber quando o reino de Deus viria. Eles esperavam sinais visíveis, eventos cósmicos, uma manifestação grandiosa que todos pudessem ver. Mas a resposta de Jesus os deixou perplexos. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de vocês, não lá fora, não em algum território geográfico, não em algum palácio celestial ainda inacessível, mas dentro, no coração, na alma, no centro mais profundo do seu ser. Isso era revolucionário. Isso mudava tudo, porque significava que você não precisava esperar para experimentar o reino. Não precisava morrer primeiro. Não precisava que circunstâncias externas mudassem. O reino podia começar a se manifestar em você hoje, agora, neste exato momento, se você abrisse seu coração para ele. E como isso acontece? Como o reino se torna real dentro de alguém? Jesus mostrou através de inúmeras histórias e ensinamentos. O reino se manifesta quando você perdoa alguém que não merece perdão, quando você ama um inimigo, quando você serve em vez de exigir ser servido, quando você abre mão do seu orgulho e reconhece sua necessidade de Deus, quando você escolhe a humildade em vez da autopromoção, quando você confia em Deus mesmo quando não entende o que Ele está fazendo. Pedro experimentou isso quando, no meio de uma tempestade aterrorizante, Jesus entrou no barco e disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. O reino estava ali, trazendo paz onde havia pânico, trazendo presença onde havia abandono. A mulher samaritana experimentou isso quando Jesus, quebrando todas as barreiras culturais e religiosas, conversou com ela no poço e ofereceu água viva. Ela estava sedenta, não de água física, mas de aceitação, de propósito, de amor verdadeiro. E o reino a encontrou ali, transformando sua vergonha em testemunho. Zaqueu experimentou isso quando Jesus, em vez de condená-lo por sua corrupção, escolheu se hospedar em sua casa. Naquele momento de aceitação inesperada, algo quebrou dentro dele. O reino invadiu seu coração ganancioso e o transformou em alguém generoso, alguém que queria restituir, alguém que finalmente entendia o que realmente importava. O reino dentro de você muda como você vê as pessoas. Você não as julga mais pela aparência, pela posição social ou pelos erros que cometeram. Você começa a enxergar como Jesus enxergava, vendo o potencial, vendo a dor escondida, vendo a imagem de Deus mesmo nas pessoas mais quebradas. O reino dentro de você muda como você lida com o sofrimento. Não que a dor desapareça, mas ela deixa de ser a palavra final. Paulo, anos depois, escreveria: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é a perspectiva do reino. A confiança de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está presente, trabalhando, redimindo. O reino dentro de você muda suas prioridades. Você percebe que acumular coisas não traz satisfação real, que impressionar os outros é um jogo vazio, que o que realmente importa são os relacionamentos, o amor, a fidelidade a Deus, o impacto que você tem na vida dos outros. Jesus contou a história do bom samaritano para ilustrar isso. Um homem espancado,
largado à beira da estrada. Pessoas religiosas passaram por ele sem ajudar. Estavam ocupadas com suas responsabilidades, seus compromissos, suas regras. Mas um samaritano, alguém considerado inferior, parou, cuidou, gastou seu tempo e dinheiro. Por quê? Porque o reino estava vivo nele, produzindo compaixão genuína. Esse é o reino manifestado, não em discursos bonitos ou rituais elaborados, mas em ações concretas de amor. Jesus ensinou: pelos frutos vocês os reconhecerão. O reino dentro de alguém produz frutos visíveis: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não porque a pessoa está tentando desesperadamente ser boa, mas porque o reino está trabalhando nela, transformando-a de dentro para fora. E há algo mais. Jesus prometeu que, embora o reino já esteja presente, ele ainda será plenamente revelado. Há um já, mas ainda não, no reino de Deus. Você pode experimentá-lo agora, pode viver sob seu governo hoje, pode conhecer seu poder transformador neste momento, mas ainda há uma consumação futura, um dia em que tudo será feito novo, quando não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Até lá, você vive entre dois mundos. O reino já está em você, mas o mundo ao redor ainda está quebrado. Você já foi transformado, mas a transformação ainda não está completa. Você já experimentou vitória, mas ainda enfrenta batalhas. E é exatamente nesse espaço intermediário que sua fé se torna real. Jesus chamou seus seguidores de sal da terra e luz do mundo, porque o reino dentro deles deveria impactar o mundo ao redor, não através de poder político ou imposição, mas através de vidas transformadas que demonstram uma realidade diferente. Uma realidade onde o amor vence o ódio, onde o perdão quebra ciclos de vingança, onde a esperança persiste mesmo na escuridão. O apóstolo João, anos depois de caminhar com Jesus, escreveria: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa é a promessa do reino. Você já é filho de Deus agora. Já pertence ao reino agora. Já está sendo transformado agora. Mas o melhor ainda está por vir, e enquanto espera, você vive o reino. Não perfeitamente. Ninguém vive perfeitamente, mas genuinamente, tropeçando, levantando, aprendendo, crescendo, permitindo que o reino dentro de você se manifeste em cada escolha, cada palavra, cada ação. O reino dos céus não é uma teoria teológica complexa, é uma realidade viva. É Jesus reinando no seu coração. É o Espírito Santo trabalhando em você. É Deus transformando você, dia após dia, até que finalmente você se torne tudo aquilo para o qual foi criado. Jesus começou seu ministério dizendo: o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E agora, no final desta jornada pelas suas palavras, a mensagem continua a mesma. O reino está aqui. A porta está aberta. O convite permanece. A transformação é possível. A vida abundante está disponível. A única pergunta que resta é: você vai entrar? Vai permitir que o reino reine em você? Vai deixar que Deus transforme seu coração? Porque se você disser sim, se você realmente abrir seu coração, passar pela porta estreita, render-se completamente, descobrirá que tudo o que Jesus disse era verdade. O reino dos céus não era apenas um ensinamento bonito. Era, e sempre foi, a realidade mais poderosa, mais transformadora, mais satisfatória que alguém pode experimentar. E tudo começa dentro de você.